CBN Eleições 2022. Série de entrevistas com candidatos ao governo do Paraná. E antes de começarmos a nossa entrevista de hoje, bom dia aos nossos ouvintes da CBN Cascavel, CBN Ponta Grossa, CBN Vale do Iguaçu. Estamos em rede para a nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Meu primeiro entrevistado é Roberto Requião, que está aqui no estúdio da CBN Maringá. Roberto Requião, que já foi governador, senador e hoje é candidato pelo PT ao governo do estado. Candidato Roberto Requião, antes de mais nada, bom dia. Bom dia, Gilson. É um prazer enorme bater esse papo com você. Pela sua formação, economista, sociólogo, vamos ter uma conversa de verdade e construtiva. Esperamos, vamos. E a questão para esclarecer os nossos ouvintes, 15 minutos a nossa entrevista com os candidatos. E vamos começar a partir de agora. Bom, candidato Roberto Requião, o senhor tem uma longa experiência na vida pública, o senhor já foi governador, foi senador. O que leva o senhor a voltar a uma candidatura ao governo do estado? O desastre que é a administração do Ratinho. Eu, no começo do mandato dele, através da internet, mandei algumas ideias, algumas coisas que ele podia fazer para modificar o estado. Mas ele não governa o estado, ele está na linha do Guedes, do liberalismo selvagem. Ele quer vender a Copel, a Sanepar, ele quer privatizar a saúde, a educação. Ele virou inimigo dos professores, dos médicos e enfermeiros, da segurança pública. Isso inviabiliza o governo. Mas, ao mesmo tempo, secretamente, o que é uma imoralidade absoluta, ele dá uma isenção de 17 bilhões de reais para empresas, as grandes empresas. E eu queria que o governo fosse o contrário. 8 em cada 10 empregos do Paraná são de pequenas empresas paranaenses. Elas é que precisam de um apoio e não as multinacionais. Nós temos que rever rapidamente isso e quebrar esse sigilo. Universidades públicas, o senhor colocou que as universidades, inclusive a crítica que o senhor faz, estão sucateadas, salários sucateados, universidades precisam ser resgatadas. Como fazer isso? E existe a discussão sobre voltar a cobrar mensalidade das universidades públicas. Sua posição? Rigorosamente contra. E a minha posição é a posição que eu tomei quando era governador. Maringá conheceu o apoio que eu dei à universidade aqui. Eu ampliei a universidade, eu criei para as universidades a possibilidade de participarem da formação continuada dos professores do ensino básico. Eu devolvi a alegria às salas de aula. Projeto Fera, o Festival de Arte, Projeto Consciência, para que as crianças participassem disso com os professores, livro público gratuito, televisores em todas as salas de aula, internet nas escolas, através da Copel Telecom. Nós temos que devolver a alegria e a qualidade. E nós chegamos aonde com isso, Gilson? Paraná era o primeiro estado brasileiro em qualidade da educação. Tudo isso acabou. A impressão que a gente tem é que nunca mais fizeram um concurso de professor para desmoralizar o ensino e privatizar o sistema. Isso é um erro do rato. E o erro tem que ser corrigido. Saúde pública, aproveitando a discussão, há uma crítica que o senhor faz, o projeto que o senhor apresentou faz, de que o Paraná é um estado que investe pouco na saúde. Por mais que durante a Covid-19 foi um dos estados que mais vacinou, sempre esteve na ponta da vacinação. Contudo, existe ainda, e a gente vê isso muito em Maringá, como vê em Cascavel, como vê em Ponta Grossa, cidades que são núcleos de saúde, muitas cidades pequenas fazem o turismo da saúde. Pega o seu doente, investe numa ambulância, no micro-ônibus e vai distribuindo os seus doentes para as grandes cidades para poder ser atendido. O senhor pretende mudar isso? Criar atendimento nas pequenas cidades? Como? A medicina familiar é fundamental. Mas veja bem, eu instalei 44 hospitais regionais, inclusive aqui em Maringá. Investi no hospital aqui e no HU também. 44 hospitais. Eu construí 31 novos, inteiramente novos. Reformei os outros, mas reformei construindo outros. Se vai a Londrina, aí tinha o postão de saúde da Zona Norte e Zona Sul. Eu fiz 2 grandes hospitais, reformei o HU, criei o Hospital de Queimados, que era o segundo do sul do Brasil, só tinha outro no Rio Grande do Sul. Criei a Clínica da Mulher e da Criança, para acabar com a mortalidade materna e infantil. Tudo isso acabou. Não fizeram mais um concurso de médico e um concurso de enfermeiro. Eu estive em Guarapuava essa semana, e lá tem um hospital que o rato coloca
na televisão como se fosse uma obra dele. Esse hospital já foi inaugurado pelo Beto Richa, pela Cida Borghetti e pelo Rato. Não tem médico. O hospital teria 20 UTIs e 60 leitos. Não tem nada. Eles desmontaram o sistema. Com que intenção? De desmoralizar e privatizar. A ideia deles é privatizar tudo, mas isso não é bom. Eu não sou contra um hospital privado. Ele pode melhorar o nível tecnológico da medicina, mas se tudo for privado, só os ricos terão atendimento de saúde e nós temos que garantir o atendimento básico para a população. O Hospital da Criança de Maringá entrando nessa discussão, caso o senhor volte ao governo de estado. Faço funcionar no dia seguinte. Eu criei um Hospital da Criança estadual em Campo Largo. Coloquei o nome do Dr. Valdemar Monastier, que foi o pediatra da minha infância. Maravilhoso. Você sabe que não está funcionando? Ele tem leitos de UTI, mas não tem médico, não tem enfermeiro. Está uma bagunça total. Por quê? Porque nós não temos isso. Na verdade, é governo no Paraná. E por isso que eu sou candidato. Eu quero preencher esse vazio do governo do Paraná. Com a minha experiência. Eu fui governador e você lembra. Eu tinha, na maior parte do tempo, mais de 80% da aprovação da população. Mas isso foi há 12 anos atrás. Os eleitores de hoje, uma boa parte, tinham aí 8 anos, 6 anos de idade. E eu tenho essa dificuldade de comunicação. Mas nós podemos, eu digo nós, porque eu preciso do apoio do eleitorado, consertar o Paraná. Não tenho dúvida alguma disso. Sanepar, em Maringá, com uma crise com a Prefeitura Municipal, muito pressa, inclusive a Prefeitura já venceu na Justiça a retomada do serviço da Sanepar. Há críticas em relação ao serviço que ela presta, o deslocamento de recursos que ela ganha aqui para outros municípios. O senhor concorda com o posicionamento da Prefeitura Municipal de romper com a Sanepar? O senhor que é um defensor do trabalho das estatais, o senhor que colocou o seguinte, não pode privatizar. Eu sou defensor dos trabalhos das estatais, mas não da Sanepar de hoje, que está cobrando uma tarifa que é um verdadeiro roubo no momento de dificuldade da população. Gilson, no fim do mês, o paranaense não sabe se paga a conta de água ou de luz ou põe comida na mesa. É um roubo. E eu sei que é um roubo porque eu fui governador. A Copel, por exemplo, tem uma tarifa mais alta da história para remunerar sócios privados que são minoritários, mas que o governo do Ratinho deu para eles poderes dentro da empresa mexendo no estatuto. Você sabe quem são os sócios privados da Copel, por exemplo? Uhum. Bombeiros e policiais do Estado americano, a Ford Corporation, a Caterpillar, aposentados de determinados estados dos Estados Unidos, que não sabem nem onde fica o Paraná, e entraram nas bolsas e em grupos de investimento. Tem que acabar isso. Eu assumo com você um compromisso. Eu ganho a eleição, a primeira coisa que eu faço, eu tomo posse, senão não se faz mais nada. Mas depois disso eu ponho na rua toda essa gente que está subordinando a Sanepar e a Copel aos interesses de acionistas. Eles dizem o seguinte, claramente, em entrevistas públicas, a Copel se reporta fundamentalmente ao mercado e aos seus acionistas. A Copel foi criada pelo Bento Munhoz da Rocha em 94 para eletrificar o Paraná, viabilizar o crescimento econômico e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não tem sentido esse bolsonarismo do Guedes, que o Rato repete, de tirar a Sanepar do interesse do Paraná e entregar ao interesse do mercado. É um crime. E digo mais a você, eu ponho na rua essa gente e processo, porque eles têm que explicar por que diminuíram o poder do Estado em favor de sócios minoritários que só querem aumentar a tarifa para aumentar os seus lucros. Como é que nós vamos criar recursos, só pegando o gancho da Sanepar, que uma das justificativas da estatal, com relação às tarifas que ela cobra em Maringá, que tem superávit aqui em Maringá, é de poder subsidiar municípios menores, que às vezes não têm retorno em relação ao saneamento. Como é que fica isso? Não é verdade isso, Gilson. Eu fui governador 3 vezes. Eu criei uma tarifa que era a mais baixa do Brasil do ponto de vista do consumidor, é uma tarifa congelada. Eu usei artifícios técnicos para baixar a tarifa. E eu construí 3 usinas hidrelétricas. Nós hoje estamos com era a mais baixa tarifa do país. Hoje nós estamos com a tarifa mais alta da história da Sanepar e não há nenhuma obra significativa. Eles estão gerando recursos para os acionistas privados. Isso é uma imoralidade e o que eles dizem é mentira. A empresa tem um monopólio, tanto a Sanepar quanto a Copel, do serviço de água e esgoto e de eletricidade. Então, este processo
de utilizar grandes cidades, onde há um número muito grande de consumidores, que com uma tarifa baixa geram um lucro para poder investir em municípios menores que não têm a escala necessária para um investimento significativo, foi criado pelos militares durante a ditadura militar. Foi uma coisa porreta dos militares. Eles querem acabar e transformar a empresa numa estrutura privatizada, cobrando a tarifa mais alta possível. Eles mudaram o estatuto da Copel e estabeleceram isso. O presidente já disse isso em entrevistas de rádio e televisão. A Copel terá a tarifa mais alta possível para remunerar os acionistas. Isso é caso de cadeia. O Ratinho não sabe o que está fazendo, ou isso é uma corrupção monumental. Agora, vamos falar um pouco sobre economia no Paraná. O senhor conhece melhor do que ninguém. O Paraná é um estado que é uma coxa de retalhos. Por que a gente fala que é um estado rico, tudo bem, mas tem uma parte do Paraná que é pobre e tem índice de desenvolvimento humano comparado a outras regiões do estado, do país que a gente generaliza. O centro, por exemplo, do estado tem problemas, precisa de incentivo, tem população que não tem perspectiva de futuro em pequenos municípios. Acaba vindo para os municípios maiores, tanto que os 5 municípios mais ricos do estado concentram o PIB do estado. Como é que o senhor vai reverter isso, gerar emprego em regiões pequenas e dar permanência para o trabalhador rural permanecer no campo? Como trabalhador rural, eu tive um governo magnífico. Eu comecei a minha vida como trabalhador rural. Eu vendia os produtos da minha produção na região metropolitana de Curitiba no mercado municipal antes de ir para o Colégio Estadual do Paraná. Eu produzia tomate, maçã, criava porco, galinha e vendia isso no mercado municipal. Eu sei o que é essa vida. Eu criei a irrigação noturna, dando desconto de 75% das 9 da noite às 6 da manhã, para que eles mecanizassem a sua produção, de qualquer proporção, o grande, o pequeno, o micro. Eu criei o trator solidário, baixei o preço do trator de 80 mil para 53 mil e financiei com equivalência em milho, para escaparem da ganância dos grandes bancos. O fundo de aval foi magnífico, a gente avalizava o empréstimo dos produtores, mesmo que eles não tivessem título, porque muita gente vive na terra há 200 anos e não fez inventários, não tem um título. E nós revertemos o êxodo rural. O pessoal mais jovem começou a voltar para a propriedade porque o governo estava dando a mão forte para eles. E eu tenho um sonho, Gilson, desta vez fazer 10 vezes mais e transformar essa agricultura diversificada, que coloca alimentos na nossa mesa, num exemplo para o Paraná e para o Brasil, com um impulso extraordinário, porque nós estamos com o agronegócio de velas enfunadas, mas plantando dólar. Nós plantamos soja e plantamos milho. 79% da soja brasileira é exportada para a China. E depois temos o mercado comum europeu, o Japão e outros países. E nós estamos importando da China arroz e feijão. Não tem cabimento isso. Então nós precisamos de um impulso nesta agricultura diversificada, que eu não chamo de agricultura familiar rural, porque daí dá a impressão de uma agricultura de subsistência. Não, vamos lá, damos meia dúzia de galinha para eles, um bode, uma cabra, eles plantam uma horta e podem comer. Não, eu quero ver essa gente evoluindo, os filhos ficando na terra ou voltando das cidades para produzir alimentos para a nossa mesa. É um ideal e é um dos motivos que me faz me apaixonar pela possibilidade de ser novamente governador do Paraná. Nós vamos ter 2 minutos para essa resposta, mas eu não posso ficar sem perguntar isso. Pedágio, frase do senhor virou inclusive meme. Tá? O abaixa, o acaba, lembra? Sim. Foi o autor disso. Agora nós estamos sem o pedágio, venceu os contratos, expectativa de um novo pedágio. Muitos deputados estaduais se colocam contra e acreditam que vai ser no mesmo valor ou maior do que estava antes. O senhor, como governador, vai fazer o quê em relação ao pedágio? Vai deixar o pedágio acontecer ou vai estatizar? O Rato já evitou a concorrência porque ele sabe que passou as estradas paranaenses para o governo federal e os órgãos nacionais já disseram que o nosso pedágio será muito maior do que era, e era um roubo. O Tribunal de Contas da União já disse que era 5 vezes mais do que deveria ser. Meu filho, o Requião Filho, o Arilson e o Lemos, utilizando técnicos da Assembleia Legislativa, mostraram que eles cobraram nos degraus. Você sabe o que era degrau? Quando a empresa fazia uma obra num determinado tempo, podia subir o pedágio. E com a complacência do DR, da agência reguladora,
do Ministério Público e do Judiciário, eles subiram as tarifas e não construíram nada. Foram 10 bilhões a mais que a tarifa que já era um roubo. Eu acabo com isso, mas eu preciso do Lula, presidente da República. Por quê? Porque nós temos estradas estaduais e federais no Paraná. E nós fazemos um pedágio de manutenção. Um minuto. Admitido pelo Estado do Paraná, cobrando taxa mínima para manutenção das estradas, as ambulâncias, o corta-mato e os reboques. E nós evitamos as concessionárias que nos roubaram dessa forma incrível. E não foram punidas pelo rato. Você não sabe de ninguém punido no DR nem na agência reguladora, e o rato tira fotografias ao lado de obras que o Ministério Público Federal está obrigando eles a construírem como se fossem dele. É a farsa colocada que tem que ser desmontada. 30 segundos para o senhor se despedir do nosso ouvinte. Minha gente, eu faço política por amor e por paixão. Eu acho que se você pensa só em riqueza, em grandeza, você vai ser enterrado na avenida principal do cemitério. Você tem que deixar um tributo do que você aprendeu na vida, de economia, de administração, com identificação e solidariedade com o povo. Por isso eu sou candidato a governador, porque o Paraná hoje não tem governo, tem uma farsa governando. Candidato Roberto Requião, muito obrigado por vir aqui ao estúdio da CBN, por aceitar nosso convite pela entrevista. Valeu, Gilson, que agradece sou eu. Conversei com Roberto Requião, candidato ao governo do estado pelo PT. Falamos sobre as propostas, sobre várias questões sobre saúde, por exemplo, saneamento básico, educação e economia. E amanhã tem mais. Amanhã nós continuamos com a nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Muito obrigado aos nossos ouvintes, CBN Cascavel, CBN Ponta Grossa, CBN Vale do Iguaçu. 11h27. CBN Eleições 2022. Série de entrevistas com candidatos ao governo do Paraná.